Graças a paz. Estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Sabe, o cristianismo ele é feito de muitas coisas. O cristianismo ele é feito de muitas segmentações. O cristianismo ele é uma coisa que nós devemos de fato compreender, entender. A palavra deve entrar na mente e fazer diferença na nossa mente, porque é a mente que controla o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar. O cristianismo ele é expresso através de uma filosofia e ela precisa ser bem compreendida para ser bem exercida. Eu creio nisso, absolutamente nisso. Mas existe um perigo muito grande quando a nossa fé ela fica estacionada, ela fica simplesmente segmentada à razão, à compreensão, ao entendimento. A palavra do Senhor nos chama a muitas vezes viver coisas que não se explicam. Experimentar em Deus algo que não está no campo da racionalidade. Talvez esse seja o grande desafio do cristianismo atual e do cristianismo de sempre. Martin Lloyd-Jones, um dos meus favoritos pregadores, pregador da Abadia de Westminster, em Londres, um homem cheio do poder do Espírito Santo de Deus, disse o seguinte: o cristianismo é lógica em fogo. O cristão ele deve ter luz na mente e fogo no seu coração. O cristianismo ele precisa ser algo compreendido, explicado com a máxima clareza e com todas as suas variantes teológicas. Eu penso que é um dever de nós cristãos buscarmos conhecer isso. Mas o cristianismo também se manifesta no poder e na graça do Espírito Santo. Existem momentos na nossa vida em que nós devemos estar à mesa com Jesus, dialogando e aprendendo sobre a fé com Ele. Mas existem momentos na nossa vida que nós devemos estar aos seus pés, derramando toda a nossa vida, todo o nosso ser, entregando ao Senhor a nossa essência, a nossa natureza, o que temos e o que somos. Eu quero convidar você hoje para conhecer uma rápida história de uma mulher que não tem nome, apenas uma designação. Ela é chamada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no verso 36 até o verso 50, de uma mulher da cidade, entre vírgulas, uma pecadora. Acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem sabia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto,
desde que entrei não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, que é este que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é de fato uma palavra que fala profundamente ao meu coração. Uma palavra que eu quero compartilhar com alguns princípios rápidos com você. Em primeiro lugar, a nossa relação com Jesus é uma relação que deve ser compreendida sempre à luz da palavra de Deus. E textos como esse nos são dados para referenciar a nossa relação com Jesus. Nós vamos ver no capítulo 7 de Lucas algumas verdades que são vistas em outros textos, e vamos ver no próprio Evangelho de Lucas outros textos nos trazendo situações diferentes, onde o entendimento é priorizado. No Sermão da Montanha, de Mateus capítulo 5, Jesus explica, Jesus ressalta o entendimento. No capítulo 7 de Lucas, o que esse texto nos ressalta é a convivência, é a experiência, é talvez aquilo que nós mais precisamos buscar na nossa vida, esse equilíbrio em entender e viver, o conhecer e o compreender. Conhecer no sentido intelectual e compreender no sentido da experiência, ou quem sabe vice-versa. Compreender intelectualmente e conhecer, empiricamente. Como Jó, que disse, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e a minha reação é a abominação de mim mesmo, arrependimento dos meus pecados e cara no chão. Talvez isso falte um pouco para a nossa vida. Nós temos alguns personagens nessa história, principalmente dois personagens, Simão, o fariseu, e a mulher pecadora sem nome, que não tem o seu nome compartilhado nesse texto. O texto diz que ela era uma mulher da cidade. Quando Jesus lida com ela, ao ver Jesus tratando com aquela mulher, Simão, o fariseu, ele pensa consigo mesmo, se esse fosse mesmo profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Ele sabia quem era e qual é a sua fama nessa cidade, uma mulher conhecida, uma mulher já afamada, uma mulher que tem aí um currículo que denigre qualquer religião. Ele ia saber com quem ele está falando, essa mulher é uma mulher pecadora. Jesus, ele era profeta, muito mais, ele era o profeta dos profetas. E ele sabia com quem ele estava se relacionando. Ele sabia quem estava aos pés dele. Ele sabia quem era aquela mulher. E ainda assim, ele toca nessa mulher. Ele cura essa mulher. Ele ama essa mulher. Sabe, o amor de Jesus, ele é assim. E nós precisamos nos ver como essa mulher. E acautelar-nos para que não sejamos como esse fariseu. Duas coisas que me chamam a atenção rapidamente nesse texto. Em primeiro lugar, esse fariseu convida Jesus para ir à sua casa, entrar na sua casa, sentar na sua mesa e estar à sua mesa. Estando à mesa, Jesus, ele é um convidado. E o texto deixa claro que esse fariseu o trata como ele quer tratar. Talvez essa seja uma das metáforas mais importantes de como nós temos nos relacionado com Jesus. Eu gostaria que você pensasse aí agora na sua casa, aonde você está. Eu conheço poucas pessoas, conheço algumas, mas conheço poucas pessoas que dizem, eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus. Eu não creio em Jesus. Conheço poucas pessoas que se manifestam assim. Entretanto, eu conheço muitas pessoas que recebem Jesus em suas vidas, que recebem Jesus em sua casa,
tal qual Simão o fariseu recebe Jesus em sua casa. Então, quando Jesus vai até a casa daquele homem, ele vai como convidado. Ele vai como alguém que vai ser escrutinado, que vai ser interrogado, e ele está ali como um mero convidado. E quantas vezes nós temos recebido Jesus na nossa vida assim? Quantas vezes nós temos deixado ele entrar na nossa casa assim, dizendo para ele: você é só um convidado, você não interfere, você não me diz o que fazer, você não tem gerência na minha vida e nem na minha casa. Você é um convidado, está sentado na minha mesa, senta junto com os que eu amo. Você está aqui, eu deixo você ficar aqui, mas você não é o dono dessa casa. Interessante que, diferente desse homem, essa mulher, ela não quer ter o controle. Simão, ele traz Jesus para a vida dele, mas ele tem a preocupação de ter o controle. Ele não vai ter com Jesus, mas ele traz Jesus para ter com ele, para que ele mantenha o controle. Essa mulher não. Essa mulher, ela perde o controle para estar com Jesus. Ela é uma mulher afamada, ela é conhecida na cidade, todos a conhecem, todos sabem de sua fama. E ainda assim ela ousa entrar como uma penetra no meio desse jantar para o qual ela não foi convidada. E ela entra. E ela não se faz questão de se assentar à mesa, mas ela vai aos pés de Jesus. Sabe, tem momentos da nossa vida que nós precisamos sair da mesa e ir aos pés de Jesus. É tão interessante porque lá no Salmo 23, Davi fala que o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e nós assentamos, deixamos as nossas lutas pessoais, deixamos as nossas guerras diárias para nos assentar à mesa, e isso é tão bom. Mas existem dias que a mesa não é suficiente. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. E ali essa mulher faz uma oferta aos pés de Jesus. Eu quero compartilhar com você. Ela faz a oferta da lágrima. Ela chora aos pés de Jesus. A lágrima, ela é um elemento visível de um sentimento invisível. Ela coloca a lágrima dela, ela coloca a história dela totalmente aos pés do seu Senhor. Ela reconhece o senhorio dele na vida dela. Ela seca com seus cabelos os pés de Jesus. Na cultura judaica antiga, uma mulher não mostrava o cabelo para um homem sem que ele não fosse o seu senhor, sem que ele não fosse o seu marido. Ela não mostra o seu cabelo, ela não serve o seu cabelo a Jesus, tal qual uma mulher faz para um homem, mas qual tal uma serva faz para o seu Senhor. E ela mostra que a intimidade dela é para ele. Ela está dizendo, de uma certa forma: Jesus, entra no meu mais íntimo, entra no lugar mais recôndito do meu coração e governa ali, e mexe ali, e trata a minha vida ali. E ela ainda derrama o óleo que ela tem, a unção que ela tem para outra coisa, mas ela consagra isso aos pés de Jesus. Sabe, o óleo é o símbolo da unção, e a unção é algo que Deus tem na sua vida, querido. É algo que Deus permitiu você fazer. É algo que você tem na sua vida e é algo diferencial na sua vida. Talvez você ache que na sua vida não tenha nada de bom, mas eu quero te dizer, você tem muitas coisas boas. Você tem coisas maravilhosas. Talvez esse mundo, talvez as pessoas que estejam ao seu redor só saibam explorar o que você tem de mal, só saibam tirar de você aquilo que você tem de mal. Mas Jesus sabe tirar de você aquilo que você tem de bom. Jesus, ele potencializa o que você tem de bom. Deixa Jesus potencializar em você o que você tem de bom, querido. Mas coloca isso aos pés dele. Tem momentos que nós precisamos estar nos pés de Jesus. E Jesus vai dizer para Simão: sabe o que é isso? É alguém que ama muito. Sabe quem é alguém que ama muito, Simão? É alguém que entendeu o muito perdão. Se você trata Jesus como Simão, se você recebe Jesus na mesa da sua casa, mas não lhe dá ósculo, não lhe dá honra, não lhe dá água para os pés, não lhe dá óleo para a cabeça, se você não tem nada para entregar e honrar a Jesus, é porque você ainda não entendeu
o muito perdão, é porque você ainda não demonstrou o muito amor. Pense isso. Talvez hoje seja um dia de você sair da sua mesa e ir aos pés de Jesus. Esteja lá, querido. Experimente isso lá. Essa mulher ouviu de Jesus: vai em paz, a tua fé te salvou. Experimente e viva a salvação em Cristo Jesus. Que a graça do bom Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que você, querido, que está me ouvindo nessa mensagem hoje, que talvez esteja vivendo um tempo em que a sua vida está muito segmentada no entender, no estar à mesa, no receber de maneira solene, mas não verdadeira o Senhor. Mude. É um tempo de mudar. É um tempo de estar aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e paz.